primeiramente, o convite, né, a aceitação do convite de mim e da Érica para participar, agradecer a presença de vocês, nos prestigiando nesse evento online. Para quem não me conhece, eu sou a professora Andréa Couto, trabalho na área, já trabalhei bastante na área de educação, agora sou aposentada e faço parte de um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, que é o NEAC, ligado ao UFPA, ele tem trabalhado também muito nas suas reuniões, com minicursos, com oficinas, e nós resolvemos, então, nos juntar, eu e a Érica, que faz parte também desse grupo, para auxiliar vocês nesse processo aí de construção de um projeto de pesquisa. O nosso objetivo aqui é auxiliar principalmente aqueles que estão participando das seleções de mestrado, doutorado também, mas principalmente concentrado no mestrado. Nós temos pelo menos 2 seleções em aberto para a educação, na UEPA e na UFPA, e sempre nós somos procurados, eu, Érica e muitos membros do nosso grupo de pesquisa, para auxiliar, para orientar nessa questão de prova escrita, de entrevista, de formulação de projeto de pesquisa. Então, conversando com a Érica, ela aceitou esse desafio de vir transmitir o conhecimento que ela tem para nos auxiliar na construção desse projeto de pesquisa. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar, primeiro agradecer a Érica por ela aceitar esse convite e apresentar a Érica. Como eu falei, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa comandado pela professora doutora Maeli Ramos, ligada ao PPGED da UFPA e ao Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA também. Então, o NEAC, ele trabalha muito no estudo de comportamento, principalmente ligado à teoria social cognitiva. Então, nós já defendemos nossas dissertações, muitos já estão preparando as suas teses, e a Érica, ela é formada, graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão, tem um MBA em Gestão Escolar pela USP, ela concluiu já o seu mestrado, por isso a Érica, como eu, nós somos mestres em Educação pela UFPA, mas a Érica também é doutoranda em Educação pela UFPA, então ela realmente tem muito conhecimento, muita experiência para dividir com todos nós nessa questão de construção do projeto de pesquisa. Além disso, ela tem também vários artigos publicados, para quem se interessa em começar a publicar. Eu tenho, no envio dos e-mails de confirmação, eu coloquei lá o nosso perfil do Instagram, tanto o meu como o dela, então vocês podem nos procurar pelo direct, né? E nessa ajuda, nessa orientação para a publicação de artigos científicos, a Érica, e como nós do NEAC também, temos alguns já artigos publicados, e isso é muito importante para nós. E eu gostaria também, antes de passar a palavra para a Érica, que ela vai conduzir depois nosso evento aqui, orientar em algumas questões. Eu gostaria que, quando a Érica começasse a falar, todos nós desligássemos a câmera e o microfone, e todas as perguntas que vocês tiverem para nossa convidada, eu gostaria que vocês colocassem no chat, e eu vou ficar responsável por aglutinar todas elas, e a gente vai ter um momento no meio da fala da Érica, e depois no final também, para ela responder algumas perguntas mais práticas, mais de como é que pode auxiliar vocês nessa construção, tá? Então, evitem falar, porque daí pode atrapalhar. Coloquem no chat, eu vou tentar aglutinar algumas questões mais parecidas e passar para a Érica, eu, de forma oral, tá bom? Eu também gostaria de avisar que nós estamos gravando a nosso evento e, por uma questão de ética, você precisa colocar no chat ciente de que você está ciente de que o evento está sendo gravado, porque depois nós vamos editar e, quem sabe, disponibilizar no nosso canal do canal do NEAC no YouTube. Então, por isso, nós precisamos do ciente de vocês, né? Além disso, também pode auxiliar tantos outros que não vão poder estar conosco participando ao vivo, mas que, com certeza, vão aproveitar esse momento de divisão, de
de compartilhamento de conhecimento que nós vamos ter nessa noite, tá bom? Então, sem demora, até porque ela tem muita coisa para dividir conosco, eu vou passar a palavra para a Érica, tá? Muito obrigado, Érica, pela sua disposição, pelo aceite do nosso convite, e a palavra agora está com você, tá bom? Obrigada, Andréia, minha amiga. Todo mundo consegue me ouvir? Só diz um okzinho aí no chat para eu saber se está tudo certo com o áudio. Pronto. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a Andréia por essa parceria, essa ideia aí que ela teve da gente se juntar, se unir, para a gente proporcionar esse momento aqui com vocês. Como ela já falou, nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa e a gente está sempre envolvido aí com a produção acadêmica, com oficinas. É um grupo que está sempre na ativa, então quem ainda não conhece, é só pesquisar aí nas nossas redes sociais o Núcleo de Estudos Aplicados ao Comportamento, o NEAC. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui para compartilhar a minha tela, para a gente aproveitar bem o nosso tempo e desfrutarmos aí desses momentos para a gente aprender um pouquinho mais sobre como elaborar um projeto de pesquisa, especialmente aí algumas dicas para quem vai fazer para o mestrado e para quem já está, quem sabe, aí no mestrado. A gente recepciona também os alunos que estão começando agora aí na segurança pública. A professora Maeli falou que estariam aqui conosco, então é um prazer receber vocês aqui e com certeza vamos aprender mais, né, para o nosso conhecimento aí, para a nossa produção ao longo aí da nossa formação. Então, todo mundo consegue ver bem aí o slide. Antes de mais nada, então por aí, né, professora? Então, o nome, a Andréia vai colocar aí, ó, NEAC. Tudo certo aí com a apresentação? Vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente entrar no... Na verdade, não, já começando, eu queria fazer algumas perguntas para vocês e eu queria que vocês colocassem aí no chat para mim, tá? Suas respostas. A primeira pergunta é, numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que você sabe a respeito de elaboração de um projeto de pesquisa? Eu quero saber como está o conhecimento de vocês com relação à produção de um projeto de pesquisa. De 0 a 10, me coloquem aí as notas que vocês dão para vocês mesmos. 5, 2, 3, 6, 7. Tá na média. Vamos lá. Quero ouvir vocês, que eu quero conhecer vocês um pouco mais. Beleza. Essa primeira pergunta já foi. Vão respondendo. A minha segunda pergunta, ainda com relação a isso, uma vez que vocês se inscreveram nesse webinário, qual é o objetivo de vocês em fazer um projeto de pesquisa nesse momento? É para um TCC? É para a seleção do mestrado? É para uma seleção de doutorado? É porque você vai ter que fazer um projeto agora que entrou aí no mestrado? Me diga por que você está querendo aprender mais sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Coloca aí para mim. Disciplina, seleção do mestrado, artigo. Vai colocando aí que eu quero conhecer mais vocês. Tem bastante gente aí que vai fazer a seleção do mestrado, né? Outros para construção de artigo, readequar o projeto do mestrado, isso tem que fazer, não tem jeito. Vamos colocando aí. Aprimorar os conhecimentos, a gente tem sempre que aprender, gente. Isso aqui é uma parte, né? Falar de projeto de pesquisa, a gente vai estar sempre tendo que aprender novas metodologias, novos procedimentos. É isso aí. Por fim, para esse primeiro momento de perguntas, quero saber quem já fez um projeto de pesquisa. Quem já fez vai colocar assim, ó, eu já. E quem nunca fez vai botar assim, eu nunca. Eu já fiz. Eu já. Deixa eu ver se tem uma galera aí. Quero ver se tem alguém do eu nunca. A maioria já fez, né? Então temos pessoas experientes. Pelo menos tentamos, né? Beleza, então já deu para conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, a partir disso, conhecendo um pouco mais, eu vi que bastante gente está numa média, né, do que se sabe sobre como elaborar um projeto, tem bastante gente querendo fazer para um mestrado, e a maioria de vocês já fizeram. Ok, beleza. Então, vamos começar?
Primeira coisa, não tem como falar de projeto de pesquisa, veja bem, sem falar de pesquisa, né? E o que é pesquisar? Por que pesquisamos? E aí eu quero começar aqui, ó. Pesquisar, de acordo com a literatura, né? O Antônio Carlos Gil é um dos maiores aí, vamos dizer assim, teóricos, né? Que eu vejo assim, o maior número de materiais sobre como elaborar projetos, sobre pesquisa propriamente dita, é o Antônio Carlos Gil. Ele vem dizer que, ó, pesquisar nada mais é do que você buscar responder a algum problema. Então, todos nós que vamos desenvolver algum tipo de pesquisa, ou que já estamos desenvolvendo, ou algum artigo, como alguns aí já falaram, vão buscar resolver algum problema. Se não resolver, mas buscar a resposta para algum problema. E de qualquer maneira, não. Pesquisar é buscar essa resposta por meio aí de processos científicos, né? E aí é justamente que entra a questão do projeto de pesquisa. Qual é a melhor maneira de se organizar para iniciar uma pesquisa? É elaborando um projeto. Ele é o primeiro passo, a construção desse projeto é o primeiro passo para que você depois consiga colocar a sua pesquisa em prática. Então, o que é um projeto de pesquisa? Não tem como a gente falar dos elementos que o constituem sem saber primeiro o que ele é. Então, o projeto de pesquisa, de acordo com a própria ABNT, todo mundo conhece, eu já ouvi falar, acredito eu, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um empreendimento a ser realizado. Então, eu não sei vocês, mas quando eu ouço essa palavra empreendimento, o que eu me lembro? Eu não sei vocês, mas eu me lembro de construção. O que vocês lembram quando pensam em empreendimento? Eu me lembro de construção. Quando você passa nas cidades, onde está vendendo aqueles... vai vender uma casa, um apartamento, alguma coisa, né? Olha, o nosso empreendimento, né? Venha comprar aqui um lote, um apartamento no nosso empreendimento. Então, quando eu penso em empreendimento, eu penso em construção. E quando eu penso em construção, quem é da engenharia... Não sei se tem algum engenheiro aí. Tem algum engenheiro? Eu não sei se tem, vai conseguir exemplificar melhor que eu. Mas quem é da engenharia sabe que antes de construir lá o prédio, a casa, seja lá qual for o empreendimento que seja, tem que se fazer uma planta, né? Tem que desenhar todo o projeto, tem que ver tudo que vai ser feito. E com esse projeto ali desse empreendimento, que até alguém colocou aqui abrir um negócio, verdade, também é um bom significado. Mas toda vez que eu penso nessa planta para se construir esse empreendimento, eu penso que na planta vai dizer tudo que eu vou gastar, né? Os engenheiros sabem. Você vai saber quanto que você vai gastar de material, quantas pessoas você precisa para construir esse empreendimento, em quanto tempo. Enfim, você vai ver todos os detalhes para que aquela obra em si seja executada. É ou não é verdade? Então, da mesma maneira, um projeto de pesquisa, ele é esse empreendimento nesse sentido. Ele vai te dizer o que você vai pesquisar, como vai pesquisar, onde, com quem, quais os procedimentos que você vai utilizar, quanto que você vai gastar. Então, o projeto, ele visa planejar toda a sua pesquisa, e por isso é tão importante que ele seja bem feito, né? Inclusive, eu até destaquei uma frase aqui que eu achei interessante, é que o planejamento da pesquisa, esse projeto de pesquisa, ele pode ser definido como um processo, mediante o qual se pode conferir maior eficiência à investigação. E o que isso significa? Uma vez que eu faço um bom projeto e que ele vai me garantir maior eficiência, significa que eu vou minimizar os meus erros no decorrer da pesquisa, que eu vou aproveitar melhor o meu tempo, né, para a execução dessa pesquisa, eu vou usar os melhores métodos, para que eu possa, sim, chegar à resposta de maneira mais eficaz. Então, é aquela coisa, né? Até quando eu coloquei essa frase aí no nosso Instagram do personal da pesquisa, alguém comentou, olha, quando a gente planeja direitinho, a gente evita fazer aquela coisa, né, de dar 2 passos para trás. Quando a gente não planeja, o que acontece? Você dá um passo para frente e vai andando para trás, porque você vai vendo que faltou fazer aquilo, faltou elaborar aquela questão, faltou fazer tal instrumento, faltou passar no comitê de ética, enfim. Então, o planejamento vai te ajudar a fazer a tua pesquisa da melhor maneira possível. Então, por isso, é muito importante fazer um projeto bem elaborado, não apenas ali quando você já está dentro ali do seu ambiente de pesquisador, né, dentro da universidade, ou para você que está fazendo uma seleção. Tem que ser um projeto bem feito, que te mostre ali os melhores caminhos e que esteja bem delimitado e bem escrito. Tá? E o nosso objetivo hoje
fazer com que você saiba como preencher esses elementos que fazem parte de um projeto de pesquisa, pelo menos com as orientações mais gerais, né, mais adequadas para cada um desses elementos, considerando também que cada instituição, cada autor, enfim, tem as suas particularidades, mas nós vamos dar aqui as normas gerais de acordo com a ABNT, tá bem? Então, quem tiver alguma dúvida até então, já pode ir colocando aí, quiser ir comentando, pode ir colocando aí no chat. Algumas orientações gerais que eu queria passar aqui para todos. Gente, eu não sei como está aparecendo para vocês a tela, mas para mim não está aparecendo muito bem. Não está na tela como eu tinha colocado agora há pouco. Eu vou só mudar aqui rapidinho para botar em... Deixa eu voltar aqui só um instantinho, gente. Desculpem. Minha apresentação não está... Vou passar aqui no Canva mesmo. Ver se melhorou um pouco. Então, vamos lá. Algumas orientações gerais sobre coisas que a gente deve pensar e tentar se planejar antes de fazer um projeto de pesquisa, né? Não apenas antes, mas alguns pontos para a gente considerar. Esse momento aqui eu coloquei pensando bastante no pessoal que está querendo fazer aí para uma seleção de mestrado. O primeiro ponto é que, para a gente fazer algo bem feito, a gente tem que fazer com o tempo, né? Pelo menos a maioria das pessoas precisa de um tempo para fazer algo aí com excelência ou ali com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas às vezes a gente não tem todas essas questões, né, resolvidas. O nosso tempo é corrido, a gente tem muitas demandas, etc. Mas, de modo geral, se você vai fazer para uma seleção de mestrado, o ideal é que você faça com antecedência. Se você já conhece o programa que você quer fazer, que você quer concorrer ali no processo seletivo, já pesquisa um ano antes, 2 anos antes, os editais, né, de 1 ou 2 anos antes, como que é o projeto desse programa, para que você, com antecedência, possa fazer essas elaborações e poder aí não ficar tão corrido na hora de terminar de escrever para entregar ali para a seleção. Então, faça com antecedência seu projeto, que com certeza você vai ficar mais em paz, tá? Outro ponto é que, para você escrever bem, você precisa fazer um bom levantamento da literatura. Não tem como a gente escrever bem um projeto sem ter lido sobre aquele objeto de estudo antes. Então, você precisa fazer um bom levantamento nas bases de dados. E se alguém tem dificuldade, a gente não vai ensinar isso aqui agora, mas o NEAC, ele já tem... Olha, a gente vai fazer bastante propaganda do NEAC aqui hoje, tá? Para quem não conhece. Então, o NEAC, ele já tem, inclusive, no canal do YouTube, um curso só sobre levantamento de artigos, né? Técnicas de busca de artigos na internet. Então, você pode ver esse curso gratuitamente, free, lá no canal do YouTube, que vai te ajudar se você nunca fez um levantamento organizado aí em bases de dados. Isso é uma dica, né? Você pode fazer em outros locais, não apenas em bases de dados, mas em livros, né? Em outros sites. Mas o ideal é que você procure uma literatura de qualidade. E esse tipo de literatura você encontra a maioria delas nas bases de dados, como, por exemplo, a CAPES, a Scielo, Mendeley, Lilacs, entre outros. Tá? Até mesmo o Google Acadêmico, só que o Google Acadêmico você tem que ter aquele cuidado de selecionar bem os artigos, porque nem todos ali vêm de revistas que têm uma avaliação boa, uma boa qualidade, então você tem que analisar bem, tá bom? Outra coisa, quando você vai escrever um projeto, uma vez que você já leu, já está se planejando aí com antecedência, quando você, e aqui eu só destaquei esse ponto, de você escrever um projeto na linguagem impessoal, né? Você não fala meu projeto, nosso estudo pretende fazer isso, você usa este projeto, o presente estudo. Por que eu destaquei isso? Porque é uma coisa que a gente vê recorrentemente quando a gente vai ler, corrigir algum artigo, algum material assim que está sendo produzido, às vezes a gente deixa escapar, né? E o ideal é que na literatura científica nós usemos os termos aí no impessoal. Então, quando você for escrever, pense nisso. Não apenas nisso, eu só destaquei esse ponto, mas na objetividade, na clareza, na concisão, na coerência, né? Tudo que você for escrever, uma coisa tem que estar ali puxando a outra, como a gente diz, né? Tem que estar coerente, objetivo com o tema, com o problema. Você tem que ver todos esses detalhes.
Além disso, para quem aí está planejando ou que vai fazer agora um projeto para uma seleção de mestrado, nessas orientações gerais, é que quando você for pensar o seu objeto de estudo, e não só quem vai fazer projeto, mas quem está produzindo aí de modo geral, nesse sentido, na verdade, aqui, com relação ao projeto mesmo, é que você tem que a seleção mesmo, você tem que pensar o seu projeto, o seu objeto de estudo de acordo com a linha de pesquisa e a área de estudo do orientador para o qual você está concorrendo, ou que você vai colocar ali, submeter o seu projeto de pesquisa. Isso aqui, gente, é um ponto muito importante, porque, inclusive, eu já passei pela questão de mandar um projeto de pesquisa em uma seleção de mestrado para um orientador, uma linha de pesquisa que não tinha nada a ver e fui reprovada por conta disso. E o mesmo projeto numa outra instituição, quando eu mandei para o orientador correto, para a linha de pesquisa correta, foi aprovado. Então, você tem que pensar nisso. Eu, inclusive, até coloquei aqui uma imagem, não ficou muito boa, porque eu tentei tirar o print aqui do edital, esse aqui é o edital da UEPA, se eu não me engano, e eu coloquei aqui só como exemplo, tá, para vocês. Quando você for pensar o seu objeto de estudo, e o seu projeto de pesquisa, você tem que analisar a linha de pesquisa para a qual você vai fazer sua inscrição, na qual você vai fazer sua inscrição. Então, por exemplo, esse aqui e ver a descrição dessa linha, nessa parte aqui não está a descrição, mas em outra parte do edital está. Então, você vê aqui, formação de professores e práticas pedagógicas. O meu projeto, tudo que eu for colocar ali em todas as partes tem que estar associada ou a formação de professores ou as práticas pedagógicas. Somado a isso, tem que estar associada à área de interesse do meu orientador, que eu vou querer fazer a escolha aqui. Por exemplo, talvez tenha alguém aqui da área de matemática. Eu olhei aqui que esse professor aqui, Fábio José da Costa Alves, olha as pesquisas dele, são na área de matemática, a modelagem matemática em sala de aula, uso de tecnologias na aula de matemática. Estratégias metodológicas. Então, assim, dificilmente alguém que vai escrever algo que não seja nessa área vai passar para esse professor, né? Se você fosse fazer um projeto aí sobre língua portuguesa, educação física, e vai mandar para esse professor, vai dar certo, gente? Não vai. Então, você tem que analisar o professor, a área de interesse dele e a área da linha de pesquisa que você quer submeter o seu projeto de pesquisa, tá? Então, nessas orientações gerais, é isso, assim, de modo geral, para a gente dar continuidade. Tudo tranquilo até aí, gente? Como definir a metodologia? A André vai recolher as perguntas no final. Estava esquecendo, tá, André? Desculpa. Vamos ter um momento para as perguntas, mas vai colocando aí, a gente vai falar sobre isso, tá? Metodologia, objetivo, tudo isso. Vamos falar agora da estrutura de um projeto de pesquisa. Como que se divide um projeto de pesquisa? De acordo com a BNT, um projeto se divide em 3 partes. Quais são elas, essas partes, né? São os elementos pré-textuais, ou seja, aqueles que vêm antes do texto propriamente dito, os textuais, ou seja, o texto propriamente dito, todos aqueles elementos que constituem aquela densidade ali daquilo que você vai escrever, e, por fim, os elementos pós-textuais, o que vem após toda a parte ali textual, né? É tudo bem óbvio. Então, nos elementos pré-textuais, o que a gente não vai se deter nisso aqui, tá, gente? Eu só vou dizer aquilo que o que a BNT diz que é obrigatório, o que é opcional, mas deixa eu, logo antes disso, ressaltar uma coisa para vocês. Como eu falei, essas partes, esses tópicos aqui são de acordo com a ABNT, mas cada instituição, seja lá o EPA, o FPA, qualquer outra que você vai concorrer, elas têm autonomia para dizer como que elas querem o projeto delas. Então, embora a ABNT diga para mim aqui o que é opcional, o que é obrigatório, a sua instituição, o programa para o qual você vai concorrer, pode dizer que ela quer somente alguns elementos e não todos esses, tá bom? Então, o que eu vou te dizer é o que está na norma, mas isso pode ser diferenciado de acordo com a instituição, de acordo com o programa. Então, você segue aquilo que o seu programa pedir, seja você que já está aí no mestrado, você que já está no doutorado, você vai fazer as adaptações que o seu programa solicitar e você que vai concorrer também, tá bom? Então, nos elementos pré-textuais, o que é obrigatório? A folha de rosto, né, aquela capa ali do seu trabalho, a lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos são opcionais, não são obrigatórias, e o sumário. Então, folha de rosto e sumário são obrigatórios, os demais são opcionais nos elementos pré-textuais.
Já nos elementos textuais, esses aqui são que todo mundo está interessado em saber, e são neles que nós vamos nos deter hoje, todos eles são obrigatórios, de acordo com a ABNT, exceto as hipóteses, porque as hipóteses não cabem para todos os tipos de pesquisa. Então, se a sua pesquisa tiver necessidade disso, e se o seu programa solicitar hipóteses, aí você coloca, mas se não, ela não é um elemento, as hipóteses não são um elemento obrigatório, apenas aí a introdução, delimitação do tema, problema, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, recursos e cronograma. Todos esses são obrigatórios, com exceção das hipóteses. Tranquilo também? Passa até aqui, né? Vamos lá, então, agora mergulhar em todos esses tópicos aqui do nosso projeto de pesquisa. Vai todo mundo tirar 10 na hora de seleção, todo mundo vai passar e vocês vão contar para a gente, tá, gente? Vocês foram aí, vocês conseguiram, né, retirar dessa live, desse nosso encontro aqui, informações importantes para o projeto de vocês e deu tudo certo. Contem para nós depois, tá bom? Então, vamos lá para a nossa introdução. Como eu já falei, pode ser modificado aí de acordo com a instituição. Nesses 2 editais que a Andrea me mandou, que foi da UFPA e da UEPA, eles não pedem introdução. Então, essas orientações aqui você pode fazer em outro elemento que eu vou dizer mais à frente, mas numa introdução, o que se espera que o autor, que o pesquisador escreva? Geralmente, a gente vai apresentar o seu tema, o seu objeto de estudo, de um aspecto mais amplo para um mais específico. Você vai fazer um funil, né? Então, o que você pode colocar numa introdução de maneira breve, tá? Não precisa ser nada muito detalhado, porque existem os outros elementos que vão te dar espaço para você esmiuçar ali os detalhes que são precisos, que são necessários para o seu projeto. Então, na introdução, você apresenta o seu objeto de estudo, vai falar sobre o que você vai estar estudando, indicando ali, principalmente, o contexto histórico, por exemplo, alguns conceitos, você faz uma breve revisão da literatura, o que se sabe, o que não se sabe sobre o assunto, alguns problemas, não todos, né? Porque você vai delimitar isso na parte dos problemas da pesquisa também, quando você for fazer o seu problema, e você termina a sua introdução com o seu objetivo geral. Vamos exemplificar para ficar mais fácil, não ficar só na teoria? Eu coloquei aqui como exemplo como eu fiz no meu projeto para minha pesquisa de mestrado. Na verdade, eu até sintetizei porque eu usei outras variáveis e não apenas uma, né? Então, eu falei no mestrado sobre síndrome de burnout, né? Um adoecimento relacionado ao trabalho. Então, como que eu fiz a minha introdução? Vamos dizer aqui que, na verdade, não tinha introdução, tinha tema. Então, mas como que eu fiz isso? Eu comecei falando sobre trabalho, ou seja, um aspecto mais amplo. Então, falei sobre o trabalho, a importância do trabalho para o ser humano, etc. e tal. E falei que o trabalho, embora seja positivo, tem também elementos negativos. E dentro dos elementos negativos vem a questão do adoecimento. Ó, fui afunilando. Então, de trabalho, eu vou falar de adoecimentos no trabalho. Entre os adoecimentos no trabalho, que são vários, existe o burnout, né? O adoecimento ligado aí ao estresse, à saúde mental. Entre aqueles profissionais que adoecem com maior frequência com o burnout, né, que sofrem mais de burnout, estão os professores, que são os profissionais que lidam mais ali com o ser humano. Entre os professores, estão os professores de educação física, olha aí. E aí eu fui, a partir desse afunilamento, eu fui desenvolvendo ali a minha introdução e concluí. Diante do exposto, falei um pouquinho ali de alguns problemas relacionados à saúde dos professores de educação física, etc. Relacionei com a minha outra variável, tá, gente? Eu só simplifiquei aqui. E aí eu terminei aquela minha introdução dizendo, diante do exposto, o objetivo deste trabalho, desta pesquisa, é analisar a prevalência da síndrome de burnout em professores de educação física, no município tal, etc, etc. Deu para entender? Ficou claro? A estratégia do funil, então você pensa sempre o seu. Coloque aí no chat para saber que vocês estão acompanhando, tá, gente? Sempre de um aspecto mais amplo para um mais específico. Tranquilo? Introdução? Beleza, vamos para o próximo, para a gente aproveitar o nosso tempo. Em seguida, vamos falar da delimitação do tema, que é um outro tópico, e esse daqui, a maioria dos editais pedem, que é a delimitação do tema. O que se pede, o que se espera que se escreva, né, que o pesquisador, que o autor coloque nesse tópico aí, nesse elemento, dos elementos
textuais do projeto. Então, aqui você vai indicar o tema de forma mais específica, deve ser o mais específica possível. Como eu falei, se tem algum áudio aí ligado, muitos programas não pedem introdução justamente porque a introdução ela compõe várias partes de um projeto, né? Geralmente ela fala do tema, fala um pouquinho da justificativa, do problema, ela fala um pouquinho de tudo, né? Então, por isso que muitos programas não pedem a introdução, ela já pede direto a delimitação do tema. Então, se o seu programa pedir só apenas isso, então você vai fazer um pouquinho daquilo que você fez na introdução aqui, até chegar na delimitação do seu tema, tá? Então, aqui você vai evidenciar o seu objeto de estudo, a população, o lugar e o recorte temporal. A fórmula é essa daqui, ó. Tá todo mundo vendo? Quando eu for falar do meu tema, eu concluo ali esse tópico falando o seu objeto de estudo, a sua população ou fonte, né? Se você não for fazer uma pesquisa com seres humanos, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, você vai dizer qual é a sua fonte. O lugar da sua pesquisa também, caso você tenha isso, né? E o recorte temporal. É obrigado ficar nessa sequência, Érica? Não, gente, isso aqui pode ser alterado. Mas é só para dizer que essas informações é que constituem o tema de um projeto de pesquisa, tá bem? Então, alguns exemplos aqui para vocês analisarem. Eu quero que vocês, todo mundo aí, eu acredito que já tem algum objeto em mente. Então, eu quero que vocês, um tema em mente, na verdade, né? Então, eu quero que vocês também escrevam para mim aqui no chat como que ficaria o tema de vocês seguindo essa regrinha aí do objeto de estudo, população, ou fonte, lugar e recorte temporal. Eu vou dar uns exemplos aqui e aí vocês escrevem o de vocês. Olha só, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, aqui, crenças de alta eficácia para matemática em alunos do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Belém, no Pará, em 2020. Então, vamos esmiuçar aqui essa temática. Qual é o objeto de estudo aqui, né? A minha variável principal. Crenças de alta eficácia. Esse é o meu tema. É isso. Crença de alta eficácia para matemática especificamente, né? Sendo bem específico. Então, esse é meu objeto de estudo. Qual é a minha população nesse tema aqui? Alunos do ensino fundamental. Qual é o meu lugar, o meu locus aqui da pesquisa? São alunos do fundamental da rede pública municipal, poderia ser da rede privada, poderia ser da rede pública estadual, mas aqui o meu lugar especificamente, rede pública municipal de Belém ainda, especifiquei ainda o município e o estado, tá? E o meu recorte temporal, 2020. Ficou tranquilo? Vão pensando aí de vocês. Olha outro exemplo aqui, ó. Síndrome de esgotamento profissional e alta eficácia em enfermeiros que atuaram na pandemia da Covid-19 no Hospital Universitário Presidente Dutra no ano de 2020. Vamos analisar aí qual é o objeto de estudo? Síndrome de esgotamento profissional e alta eficácia, né? São duas variáveis aqui que compõem o objeto de estudo. Qual é a população desse tema aqui? Enfermeiros. O lugar, né? Hospital Universitário Presidente Dutra, no ano de 2020. Ficou bacana? Ficou claro? Vão colocando aí de vocês. Já está dando para clarificar? Então, pensa no teu objeto de estudo. Qual o teu tema? O meu tema é depressão. O meu objeto de estudo, na verdade, vamos usar a palavra certa, né? O objeto de estudo é o burnout, é a depressão, é o estresse, é a alta eficácia. Estou só pensando em coisas que eu estudo, tá, gente? Mas pense aí, são as práticas pedagógicas dos professores, é a saúde, enfim. Ó, feminicídio e pandemia. Vão colocando aí, ó, processos educacionais. Vão colocando. Vão pensando aí, qual é o objeto de estudo de vocês? Analisem aí se tem a população, se tem o lugar, se tem o recorte temporal. Muito bem. Outro exemplo aqui, enquanto vocês estão colocando aí, ó. Esse aqui é o exemplo de um estudo que é bibliográfico. Por exemplo, a metáfora nos livros didáticos do ensino médio. Então, aqui eu estou usando uma fonte, são livros didáticos do ensino médio.
Livros da onde? De onde são esses livros didáticos? Da Rede Estadual do Ceará, no período de 2000 a 2020. Então, essa pesquisa aqui vai analisar a metáfora em livros didáticos da Rede Estadual do Ceará, nesse recorte temporal. Então, essa aqui eu vou usar uma fonte. Outro exemplo aqui para a gente finalizar, ó, relação entre exercício físico e depressão em policiais militares do estado do Pará. Então, eu estou analisando aqui, ó, exercício físico e depressão, meu objeto de estudo, minha população policiais militares do estado do Pará em 2021. Beleza, deixa eu ver um pouquinho o tema de vocês. Vou pegar aqui para ficar mais próximo, gente, aqui, né? Feminicídio de pandemia, uma análise sobre a violência letal contra mulheres em Belém. Vão colocando aí o que é objeto, o que é população, o que é lugar, o que é o recorte temporal de vocês. Processos educacionais de mulheres em privação de liberdade. Muito bem, é isso aí, gente. Caracterização dos crimes de estupro. Estou tentando dar uma olhada geral para a gente ir passando. Mas deu para entender, né? Coloquem aí se está tudo ok, se podemos passar. Então, o tema é isso. Você tem que ser o mais específico possível para que quando o seu projeto for ser analisado, fique claro para os professores que vão analisar o teu projeto, fique claro para a banca que você vai apresentar o seu projeto lá na qualificação, qual é o teu tema, objeto de estudo, população, fonte, lugar, recorte temporal. Tudo bem? Vamos para frente? O problema, próximo tópico, o problema. Uma vez que eu delimitei o meu tema, eu tenho que saber qual vai ser o meu problema. O que é um problema, minha gente? Problema é a sua pergunta principal que você vai responder, certo? Então, problema sempre vai ser uma pergunta em um projeto de pesquisa e você tem que deixar claro qual problema você pretende responder com a sua pesquisa. Quando você vai escrever isso neste tópico do projeto, você vai apresentar primeiro os problemas que você vê de acordo com seu objeto de estudo, de acordo com seu tema na literatura. Então, você apresenta indícios, né, dados que mostram que esse problema existe, tá? Que existe um problema, uma lacuna que precisa ser resolvida, uma escassez de estudo que precisa ser suprida. Então, você vai apresentando esses dados e, por fim, você coloca ali, ao final desse tópico, então, diante de tudo isso, este estudo, este projeto, visa responder a seguinte pergunta. E aí você vai colocar a pergunta da sua pesquisa. E como que a gente coloca essa pergunta? A pergunta ela tem que estar associada ao quê? Ao seu tema. Então, vamos lá para os exemplos? Vou colocar aqui, ó, de acordo com os exemplos que nós já utilizamos. Então, lembra do primeiro estudo lá de autoeficácia para matemática? Então, como que eu vou elaborar uma pergunta para aquele tema lá, para a minha delimitação daquele tema? Quais os níveis das crenças de autoeficácia para aprender matemática em alunos do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Belém, no Pará, em 2020? Essa é a pergunta que eu vou querer responder. Uma vez que meu tema é crenças de autoeficácia para aprender matemática, eu vou querer descobrir quais os níveis dessas crenças. Então, você faz uma pergunta, nunca vai começar com um verbo, né? Você vai sempre elaborar em forma de pergunta, sempre vai terminar com uma interrogação, ok? Então, façam aí para mim agora, vocês já fizeram o tema de vocês, qual é o problema principal da pesquisa de vocês, de acordo com o tema. Só para a gente, enquanto vocês vão fazendo aí, ó, olha aqui os outros exemplos. Qual a prevalência? Lembra que o nosso segundo estudo era burnout ou síndrome de esgotamento profissional e alta eficácia? Então, como vai ser a minha pergunta? Qual a prevalência da síndrome de esgotamento profissional e os níveis de alta eficácia em enfermeiros que atuaram na pandemia no Hospital Universitário Presidente Dutra no ano de 2020? Você vai ver que eu só transformei o meu tema em uma pergunta, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Transformar o seu tema em uma pergunta. Isso vai ser o seu problema geral aí, o principal da pesquisa. Associado a esse problema, você pode fazer outras perguntas, tá? Que vão te ajudar a responder esse problema principal, né? Que vai estar associado ainda com o seu objetivo geral, de falar isso mais na frente, tá? Então, o tema tem que estar de acordo com o problema, que vai estar de acordo com os objetivos mais à frente, tá, gente?
Podemos ter mais de uma pergunta, acabei de dizer. Então, primeiro você tem que ter um problema geral. O seu problema principal da pesquisa é esse. E aí você pode colocar assim, ó, para auxiliar na resposta a esse problema, outros questionamentos são feitos, mas não faça muito não, tá? No máximo uns 3 aí que estejam associados aos seus objetivos específicos, a gente vai falar mais na frente. Tranquilo? Então, para cada um dos temas, você faz aí nesse caso aqui, eu coloquei para cada um dos temas uma pergunta. Então, como são apresentadas as metáforas nos livros didáticos do ensino médio da Rede Estadual do Ceará no período de 2010 a 2020? Então, você vai sempre fazer uma pergunta com base no tema. Próximo tópico aqui, tranquilo até aí, é o tópico das hipóteses. Como eu falei para vocês, nem todos os projetos vão ter hipóteses, né? Nesses editais aí que a gente viu, eles não têm, tá? A literatura diz, inclusive, que as hipóteses elas são mais assim solicitadas nas pesquisas aí das ciências da natureza, das ciências exatas. Nas ciências humanas e sociais, há uma maior dificuldade de se utilizarem as hipóteses, tá? Mas o que é, para ninguém sair daqui dizendo que não sabe o que é uma hipótese? A hipótese é uma possível resposta para a sua pergunta, tá? E essas hipóteses, elas não são elaboradas assim apenas na indução, né? Na intuição. Elas podem até ser, mas não apenas. Como que você elabora uma hipótese? Com base nas observações, em resultados de outras pesquisas, em teorias. Então, a sua hipótese, ela tem que ser uma possível resposta para aquela pergunta que você fez, aquela sua pergunta principal. Então, ela tem que ser clara, tem que ser específica, tem que ter referências que te auxiliem, né, a subsidiar essa hipótese e tem que estar relacionada a uma teoria. Então, se nós fôssemos para algumas para aqueles temas que a gente colocou aqui, por exemplo, fazer hipóteses desses temas, como que seria para aquela pergunta lá, do primeiro tema de pesquisa? Alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de Belém possuem baixas crenças de alta eficácia para a matemática. No que eu me baseei para supor, né, porque é uma suposição, né, uma hipótese, de que esse vai ser o resultado da minha pesquisa, de que essa vai ser a resposta. Eu me baseei na literatura. A literatura já aponta, muitas vezes, que muitos alunos do ensino fundamental têm mais dificuldade de acreditar que são capazes de aprender matemática, que são capazes de conseguir lidar bem com a matemática na escola. Então, baseada nas pesquisas, que a literatura já me aponta, eu vou dizer que a minha hipótese é de que os alunos possuem baixas crenças, né, de alta eficácia. Outro exemplo aqui, ó, trabalhando os que a gente tem utilizado aqui, ó. Olha, com relação à pesquisa dos enfermeiros, os enfermeiros que trabalharam durante a pandemia do Covid-19 no Hospital Presidente Dutra apresentaram uma prevalência elevada de síndrome de esgotamento profissional e baixos níveis de alta eficácia. Então, eu vou basear essa resposta vou ter essa resposta como base, essa hipótese como base, a partir da literatura. Tranquilo, gente? Pensem aí nas hipóteses de vocês. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. Quando o programa pergunta sobre os possíveis resultados, eles querem dizer, deixa eu só tirar aqui até. Não necessariamente. Quando a gente for fazer a parte das perguntas, eu vou te dizer por que não necessariamente são as hipóteses. Hipóteses é quando eles pedem lá, de fato, as hipóteses, tá? Mas os resultados esperados podem estar relacionados a um outro tópico que eu vou já dizer para vocês, tá bom? Rapidinho. Tranquilo até aqui, gente? Tudo certo? Vão me dizendo aí se tá tranquilo. Beleza. Vamos para o próximo tópico. Gente, passa tão rápido a hora, né? Sei que tá todo mundo cansado, mas é assim mesmo, gente. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que se sacrificar um pouquinho, muitas vezes, né? Érica? Oi. Depois dos objetivos, a gente pode parar um pouquinho para as perguntas? Ótimo. Se tu quiser, pode ser até agora. Então, pronto. Pronto, vamos lá. Eu primeiro quero agradecer, a Érica está dando um show. Todos coloquem aí, por favor, no chat. Show, 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 show. Eita, essa André é maravilhosa. Para elevar minhas crenças, né, André? Muito, muito, muito bom. Então, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, tá? Vamos lá, se você responder, vamos lá. Isso, todos nós vamos ver aqui. Como definir
que a metodologia esteja alinhada com os objetivos. Eu acredito que isso você vai falar um pouquinho lá na frente. Eu ainda vou falar, pode esperar um pouquinho, que a gente vai chegar na metodologia. Então, tá bom. Uma outra coisa que você já viu ali também é quando o programa pede os resultados, você também vai colocar, né? E uma outra coisa que eu queria também falar é se você vai disponibilizar para a gente esses slides. Tem algumas pessoas perguntando aqui. Olha, eu posso disponibilizar, mas eu vou indicar para vocês um material melhor que os slides, porque aqui nos slides vocês vão ver que só tem alguns pontos, né? Então, tem um material mais completo que eu vou dizer para vocês aqui, que está free, bem fácil na internet, no Google, e vocês vão conseguir baixar rapidinho. Eu vou dizer já já, mas eu posso sim, se for uma necessidade, vocês podem solicitar. Ok, então. Pronto, Érica, pode continuar. Depois a gente faz mais uma pausa. Beleza, você vai me interrompendo aí quando você achar que é necessário, tá, Andréia? Então, vamos lá para os objetivos. Tranquilo até aí, né? Os objetivos, eles revelam o que é o objetivo do teu projeto. É aqui onde você vai dizer onde você quer chegar. É onde o pesquisador quer chegar, é a parte dos objetivos. E aí, geralmente, nós dividimos os objetivos em dois, né? O geral, o mais amplo. O geral está relacionado ao quê? Ao seu tema geral da pesquisa. Relacionado lá ao seu objeto, tudo. Eu vou já mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? E os seus específicos, eles vão ser um desdobramento do seu objetivo geral. Inclusive, a gente pode fazer as perguntas, né, relacionadas a cada um desses objetivos. Então, aquela primeira pergunta, seu problema central, ele está relacionado ao seu tema e ao seu objetivo geral. Tranquilo? Ficou fácil de entender? Então, o meu tema tem a ver com o meu objetivo geral, que tem a ver com o meu problema central, o meu problema principal. Certo? E o meu objetivo específico vai estar associado aí, se necessário, a perguntas a mais que eu posso fazer ali para complementar as respostas que eu vou precisar para minha pesquisa. Então, os objetivos específicos, você pode colocar aí de 3 a 5, não precisa ser muito, e aí isso aí depende muito também do tipo de pesquisa que você vai fazer. É uma pesquisa para o seu TCC, talvez tenha alguém aqui da graduação, não sei. É uma pesquisa lá para o mestrado, é uma pesquisa para o doutorado vai exigir um pouco mais de você. Então, você varia aí nessa quantidade para não ficar nem de mais e nem de menos, então a média é essa, tá? Começa, os objetivos, sempre que você for escrever, começa sempre com o verbo. Então, identificar, verificar, descrever, analisar, averiguar. Sempre um verbo no infinitivo. Então, nunca comece com outra palavra, tá, gente? Você pode pesquisar na internet aí, verbos para objetivos. Então, utilize a internet a seu favor. Na internet tem várias tabelas que mostram verbos para você escrever um objetivo. E não apenas isso, tá, gente? Utilize também na internet, quando você for escrever o seu projeto de pesquisa, abra um dicionário de sinônimos, né? Tem, inclusive, um site chamado Sinônimos. Eu sempre utilizo ele, não sei quem já utilizou escrevendo, para você variar os seus termos, tá? Para o seu trabalho não ter muitas palavras repetitivas e não ficar ali prolixo também, muita repetição de informações. Então, utilize também sinônimos para que você possa escrever ali com uma variedade de termos, desde que fique claro, né? Você deixe claro ali quando você estiver escrevendo o significado desses termos, quando se refere a conceitos, etc., tá bom? Então, vamos aqui para ficar bem claro aqui um exemplo aí de tema, objetivo geral, objetivo específico. Então, por exemplo, eu peguei aqui o último exemplo lá da nossa lista de temas. Relação entre exercício físico e a prevalência de depressão em policiais militares do estado do Pará no ano de 2021. Aqui está um tema de pesquisa. Confere, ok? Se a gente fosse colocar aqui o problema, a gente ia fazer lá aquela pergunta, qual a relação entre a prática de exercício físico, beleza? E a prevalência de depressão nos policiais no estado de Pará de do estado do Pará no ano de 2021. Colocaríamos o problema. O meu objetivo geral, qual vai ser? Eu quero analisar a relação entre a prática de exercício e a prevalência de depressão em policiais militares do estado do Pará no ano de 2021. Esse vai ser o meu objetivo geral. Mas só esse objetivo geral dá conta de eu responder, de eu verificar tudo que eu preciso na minha pesquisa? Não. Então, você vai colocar aí objetivos específicos. Uma vez que eu quero analisar aqui, prática de exercício físico e prevalência de depressão, são duas variáveis. Olha aqui como eu já coloquei aqui alguns objetivos. A primeira coisa, eu vou querer identificar a frequência da prática de exercício
de exercício físico entre os policiais. É a primeira coisa, eu vou responder aqui, ó, a minha primeira variável, prática de exercício físico. Segundo objetivo específico, eu também vou verificar a prevalência de depressão nesses policiais. Outra coisa que eu quero colocar aqui, ó, eu vou identificar fatores de influência para o desenvolvimento de depressão em policiais. Eu também posso identificar esses fatores. E eu posso colocar aqui mais um, né? Até esqueci, poderia ser, relacionar de fato a associação, fazer a associação entre a prevalência de exercício e a prevalência, entre a prática de exercício e a prevalência de depressão. Ficou claro, gente? É muita coisa, né? Mas ficou claro aí o que seria o objetivo geral, os específicos? Vão colocando aí para mim. Beleza, então. Tô acreditando em vocês, tá, gente? Ótimo. Vamos lá para frente, então. O próximo próximo tópico dos elementos textuais é a nossa justificativa. Gente, isso aqui todo trabalho vai pedir isso, todo projeto vai pedir, é um elemento obrigatório, e a maioria dos projetos para seleção vai pedir isso aqui. E alguém me perguntou sobre a hipótese, se quando ele pede as possíveis respostas, se são necessariamente as hipóteses. Eu vou te dizer que não necessariamente são as hipóteses, por quê? Porque também tem muito a ver com a justificativa do teu trabalho. Por quê? Primeiramente, a justificativa, o que é isso? Você vai dizer por que você escolheu esse tema de pesquisa, tá? O porquê da escolha desse tema, por que ele é importante, qual a relevância acadêmica, qual a relevância social, qual a relevância institucional, e, em alguns casos, qual a relevância metodológica. Então, como que você pode aí exemplificar isso, escrever isso no teu texto? Então, por exemplo, na hora de você dizer essa justificativa, você vai dizer assim, ó, o que a pesquisa pode acrescentar à ciência na qual se inscreve? Então, vamos lá. Na área da segurança pública, o que essa tua pesquisa traz de relevante ali para essa área da ciência, na área da educação, na área de formação de professores, na área do trabalho docente, enfim, nas diversas áreas, nas ciências da natureza, na biologia, na psicologia, o que a tua pesquisa vai acrescentar, que lacuna ela vai tentar responder da literatura, né? Então, você vai colocar aí a relevância acadêmica. Outra questão, que benefício poderá trazer à comunidade, sociedade, com a divulgação do trabalho, a relevância social. E aqui, ó, o que você espera, né? Aqui pode dizer isso, o que se espera, né, desse seu trabalho? Justifica-se também a execução desse projeto, dessa pesquisa, porque beneficiará a sociedade assim, assim, assada, entendeu? Você vai descrevendo ali como que esse teu projeto vai ser importante para a comunidade. Relevância institucional. Bom, por que o teu projeto vai ser importante, a tua pesquisa, desculpa, vai ser importante para a instituição a qual você vai estar vinculado, ou a qual você é vinculado. Na minha instituição, você pode fazer isso, gente, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Eu lembro que quando eu fiz o meu projeto para o doutorado, na UFPA, o que eu fiz para mostrar todas essas relevâncias, mas uma delas era a relevância institucional. Eu fiz uma busca na base de dados da instituição, lá do programa, na verdade, de todas as teses já defendidas, de todos os mestrados, e eu vi que não havia nenhum trabalho, nenhuma pesquisa publicada com o tema que eu estava pesquisando, que eu estava me propondo a pesquisar. Então, eu sabia que a minha pesquisa seria, a pesquisa que eu estava querendo desenvolver ali para o doutorado, ela seria relevante institucionalmente, uma vez que aquela instituição apresenta essa lacuna aí na literatura, não tem pesquisas publicadas de mestrado e de tese de doutorado, dissertações e teses que apresentassem aquele tema, tá? Metodológica, a sua pesquisa vai desenvolver uma nova metodologia de trabalho, uma nova metodologia de pesquisa, então você vai descrevendo essas relevâncias, tá bom? Então, aqui, quem perguntou aí a questão das possíveis respostas, eu associo também a esse momento, tá? Então, como que essa tua pesquisa ela vai beneficiar a sociedade, a ciência, né, a academia e tudo mais. Não sei se eu te respondi, eu espero que sim. Então, aqui na justificativa, como que você pode escrever, né? A escolha por esse estudo, se deu em razão de, academicamente pode contribuir para, justifica-se por conta disso, e aí você apresenta dados da literatura para te subsidiar também na escrita desse tópico, ok?
Vamos seguindo. Estamos quase, já passamos da metade, acredito eu. Vamos falar do referencial teórico. Isso aqui, para algumas pessoas, há uma confusão, né? Confunde referencial teórico com revisão da literatura, e são coisas diferentes, tá? Referencial teórico é uma coisa, revisão da literatura é outra. O que é um referencial teórico? Gente, isso aqui pode ter certeza que é algo que sempre é muito analisado ali nos projetos. O referencial teórico, você vai apresentar qual perspectiva teórica que você vai utilizar para analisar o seu objeto de estudo, as categorias que vão estruturar a tua pesquisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estudei, como eu já falei para vocês, o burnout, estudo até hoje a área do adoecimento mental dos professores, da saúde emocional, etc. Mas eu vou falar aqui do burnout especificamente. Tem vários autores que estudam e conceituam a síndrome de burnout. Ponto. As minhas pesquisas já me mostraram que pelo menos existiam 5 teorias que explicavam burnout. Então, eu tinha que dizer no meu referencial teórico, a partir de qual dessas perspectivas eu ia estar analisando o burnout. Eu estou analisando o burnout a partir da perspectiva psicossocial da Cristina Maslach. Mas eu não estudei só isso, eu também estudei as crenças de autoeficácia. Existem vários autores que conceituam a autoeficácia, mas a minha pesquisa, na verdade, ela estuda a autoeficácia a partir da teoria social cognitiva de Albert Bandura. Então, as categorias que você vai apresentar, os conceitos, eles têm que ter um referencial teórico. Eu vou estudar aqui a violência a partir do referencial teórico tal, X de tal autor. Eu vou estudar o trabalho docente a partir do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Eu vou estudar a autorregulação a partir de fulano de tal. Então, você vai dizer qual o referencial teórico a partir de qual referencial teórico você vai analisar, compreender ali as categorias e o teu objeto de estudo. Ficou claro? Revisão da literatura é outra coisa, é as tuas buscas lá que você vai fazer para poder escrever ali o teu trabalho, mas referencial teórico é a perspectiva teórica, tem a ver com a epistemologia, né, do trabalho, vai ser a fenomenologia, vai ser o materialismo, e aí qual dos autores de cada um dessas bases epistemológicas você vai estar utilizando, tá bom? Tranquilo? Bora para frente, tá acabando. E aqui chegou a parte mais amada, mais querida de todas, a metodologia. E é onde a maioria de nós sofremos, né? Muitas vezes. Vou logo dizer de antemão que eu estou utilizando aqui um autor, que eu já falei para vocês, é o Antônio Carlos Gil. Então, eu vou utilizar toda a classificação da pesquisa aqui baseada nele. Mas ele, gente, não consegue dar conta de tudo. Eu vejo, assim, quem está estudando e sabe sobre como que é a vida aí na pesquisa, outras metodologias vão sendo desenvolvidas, outros autores, enfim, existe uma diversidade muito grande, né, de metodologias de pesquisa. Eu vou te dizer aqui as mais gerais, as mais conhecidas, tá? Para você fazer a classificação da sua pesquisa. Nós não vamos detalhar uma por uma, porque eu vou te dizer a questão do material, onde você vê esse detalhamento, mas eu vou te dizer o que não pode faltar e vou te mostrar um exemplo. Beleza? Você vai sair daqui feliz hoje. Então, olha aqui, ó. Abordagem de... Então, a sua metodologia, ela tem que ser, primeiro, classificada de acordo com alguns pontos, né? Então, de acordo com o Antônio Carlos Gil, a primeira coisa que você tem que classificar na sua pesquisa é o tipo de abordagem que você vai utilizar. Então, quais são as abordagens que se tem aí de pesquisa? Existe a abordagem quantitativa, qualitativa e mista. Então, o que é uma abordagem quantitativa, gente? São aqueles estudos em que as variáveis elas vão ser quantificáveis. Todos os teus dados que você vai analisar, que você vai apresentar, eles são dados numéricos, são dados que você confere ali de alguma forma. Você vai apresentar esses dados ali de forma estatística, enfim, tabelas, você vai utilizar dados quantificáveis. Então, de acordo com a abordagem da pesquisa, pode ser quantitativa. Qualitativa, você vai apresentar esses dados aí mais teóricos, mais subjetivos, a análise dos seus dados vai ser qualitativa. E, por fim, a abordagem mista, que utiliza as duas
as duas demais, né? Vai ser quanti e qualitativa. Então, de acordo com a abordagem, a primeira coisa, a sua pesquisa ela vai ser o quê? Quantitativa, qualitativa, ou vai ser as duas coisas? Quantitativa e qualitativa, vai ser mista. Primeira classificação que você tem que colocar, não pode faltar. Vai colocando aí no chat qual vai ser a sua pesquisa. Diga para mim. A segunda coisa que você, tranquilo? Então, a segunda coisa que você tem que classificar é de acordo com os objetivos. Então, pensa lá no teu objetivo geral da tua pesquisa e vamos lá, eu vou te dizer quais são os 3 grandes grupos de pesquisa que tem de acordo com os objetivos. Então, para o GIL, existem 3 grandes grupos, e o primeiro deles são o grupo das pesquisas exploratórias. O que é uma pesquisa exploratória? São aquelas pesquisas, e aí você já vai começando a tentar identificar o seu estudo aí, tá? São pesquisas que visam, como o próprio nome já diz, explorar. Explorar geralmente tem a ver com assuntos, com temas que ainda são poucos, que ainda tem pouca literatura disponível, que ainda não tem muita coisa que se fala sobre aquele assunto. Então, você vai ter que fazer um tipo de pesquisa para tentar buscar ali informações iniciais sobre esse determinado objeto, sobre esse determinado assunto. Então, você vai explorar que tipos de pesquisas estão mais associadas a uma pesquisa exploratória, de acordo com os objetivos. São as pesquisas bibliográficas. Então, você vai analisar um tema aqui que você quer saber sobre ele na literatura, etc. Então, você vai vai explorar esse tema aí numa base de dados, enfim, numa biblioteca, numa enciclopédia, em livros específicos, você vai fazer uma exploração. Outro tipo, estou dando exemplos, tá, gente? Existem outras que se encaixam. Outro exemplo de pesquisa que se encaixa em pesquisa exploratória são estudos de caso. Às vezes é um assunto tão novo que não tem não tem quase nada publicado, ou muito pouco, e você tem que ir lá na fonte do problema. Por exemplo, até mesmo uma doença que surgiu aí, a primeira coisa que faz é uma pesquisa exploratória, né? Vamos lá analisar tal paciente, o paciente 0, o paciente X, né? Vamos, a partir de um estudo de caso, analisar quais são as primeiras informações que a gente tem a respeito desse assunto. Então, pesquisas exploratórias estão relacionadas a explorar novos conhecimentos, para construir aí as primeiras ideias, quem sabe, sobre um determinado objeto. E aí, várias pesquisas podem se encaixar nesse tipo de pesquisa, vários tipos de pesquisa, mas essas aí são exemplos, pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Outro tipo de pesquisa, outra forma de você classificar, de acordo com os objetivos, são as pesquisas descritivas. O que são pesquisas descritivas? São aquelas que visam descrever determinado fenômeno ou população. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre a saúde emocional de professores da escola tal. Aí você vai identificar lá a idade desses professores, sexo, ser casado, se não é, como que é a rotina deles. E aí você vai descrever essa população ali no seu estudo, você vai descrever determinado fenômeno. Então, as pesquisas descritivas visam, como o nome já diz, descrever fenômenos, populações. E aí, vários tipos de pesquisa se encaixam nessa classificação, como os levantamentos, os estudos de campo, etc. E, por fim, ainda de acordo com os objetivos, as pesquisas elas podem ser explicativas, e como o próprio nome já diz, são aquelas que vão explicar fenômenos, né? Geralmente são as pesquisas das ciências da natureza, pesquisas experimentais, que vão dizer por que determinadas coisas acontecem, por que acontece tal coisa com determinado objeto de estudo. Então, ela vai explicar a razão das coisas. Essas explicações aqui que eu estou dando, aqui eu coloquei só os tópicos. Tem num livro que eu vou indicar para vocês, que vocês podem conseguir gratuitamente na internet, tá, gente? Então, uma pesquisa... Então, esses são os 3 tipos de pesquisa, 3 grandes grupos. E, assim, uma pesquisa, ela pode ter mais de uma classificação nesse sentido. Uma pesquisa, ela pode ser exploratória e descritiva? Pode. Por exemplo... a minha dissertação ela tinha 2 momentos. Eu tinha um momento de fazer essa minha pesquisa bibliográfica, que foi a parte exploratória, e depois eu fiz uma pesquisa descritiva, que eu fiz toda a análise de uma população e descrevi essa população. Então, você pode ser exploratória, explicativa? Pode, não tem problema. Pode ser descritiva e explicativa? Pode. Não necessariamente ela vai ser só um tipo de pesquisa de acordo com os objetivos. Tá? Então, aqui, de acordo com a natureza da sua pesquisa, de acordo com os objetivos, pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Seguindo aqui,
Aí vem aí a classificação de acordo com os procedimentos. É que eu não vou me deter em cada uma, tá? Isso aqui eu vou passar um material para vocês. Então, de acordo com o procedimento, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa documental, experimental, levantamento, estudo de caso, estudo de campo, pesquisação, pesquisa participante, entre outras, tá? Esse aqui eu trouxe as que o Antônio Carlos Gil, ele detalha ali, ele detalha inclusive outras, tá? Eu peguei aqui as principais no material que ele tem publicado. Então, essas pesquisas, elas vão se encaixar de acordo ali com o objetivo do seu trabalho em pesquisas explicativas, exploratórias ou descritivas, de acordo com o objetivo do seu estudo. Vou mostrar na prática já já. Para a gente concluir essa parte da metodologia, outras informações que não podem faltar na sua metodologia. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Que é tanta coisa, mas eu vou mostrar aqui no texto como não é. Outras coisas que não podem faltar na metodologia de vocês é o contexto, né, ou locus da pesquisa, onde você vai fazer, os participantes, como que vai ser a amostragem dos seus participantes, vai ser uma amostra probabilística, não probabilística, vai ser por conveniência, se não é com participante, quais são as fontes, né? Como que você vai selecionar essas fontes, de onde você vai tirar essas fontes, quais os instrumentos de coleta de dados, o procedimento de coleta, o procedimento de análise, que tem que ser de acordo com a sua abordagem, se é quantitativa ou qualitativa, os critérios de inclusão e exclusão dessas fontes, desses participantes, e as questões éticas que geralmente são utilizadas nas pesquisas com seres humanos, tá? Mas essas questões éticas você geralmente já coloca na pesquisa propriamente dita e não necessariamente aqui, mas é uma informação a mais que você pode colocar. Eu vou interromper aqui para mostrar o exemplo no texto, tá? Porque eu achei que ia ficar melhor para vocês verem. Vou colocar aqui, compartilhar minha tela de novo. Vocês ainda não estão vendo, né? Deixa eu sair aqui rapidinho. Tá claro até aí, gente? Parece que na metodologia abandonou um pouco, mas vai dar certo. É tanta coisa para falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo o documento do Word? Agora sim. Beleza. É que eu não estou vendo aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Olha o que eu coloquei aqui. Nesse projeto aqui que eu fiz, ele era referencial teórico e metodológico junto. Eu acho que é o da UFPA, que é assim, se eu não me engano. Então, veja bem, eu comecei falando do meu referencial teórico, né? Eu falei, ó, estou utilizando a teoria social cognitiva para compreender tal coisa, blá, 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 isso aqui eu já expliquei para vocês. E aí eu vim aqui para a parte metodológica. São duas coisas em uma. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, para ficar fácil. No percurso metodológico, quanto ao percurso metodológico, este estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, ou seja, ela é quanti-qualitativa. Aí eu expliquei aqui que eu quero uma pesquisa de abordagem mista, etc., de acordo com a literatura. Quanto aos objetivos, lembra? Ela é uma pesquisa descritiva. Essa pesquisa aqui é apenas descritiva. Mas, como eu já falei, você pode colocar aí ser mais de uma de acordo com o seu estudo. Então, é descritiva por quê? Porque meu objetivo é descrever as características de uma população, etc, etc, etc. Tranquilo? Quanto aos procedimentos, ela é considerada um levantamento. Então, a terceira parte lá da classificação, que tem toda aquela lista lá que eu mostrei para vocês. Levantamento, pesquisa bibliográfica, etc. Inclusive, já reiterando aqui, essas mesmas pesquisas, elas têm as suas subclassificações, tá, gente? Por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, existem vários tipos de pesquisa bibliográfica. Você vai fazer uma revisão sistemática, uma revisão narrativa, uma revisão integrativa. Existem diferentes tipos de pesquisa bibliográfica, diferentes tipos de pesquisa documental e por aí vai, tá? Continuando aqui, então, coloquei de acordo com a abordagem, de acordo com o objetivo, de acordo com o procedimento. Continuei aqui, ó. Como instrumentos para a coleta de dados, coloquei aqui todos os meus instrumentos que eu ia utilizar. E você também tem que fazer isso aí, tá? Colocar todos os seus instrumentos. Coloca também a sua amostra. Então, a amostra a ser investigada do tipo não probabilística, composta por professores de educação básica de ambos os sexos. Eu até coloquei aqui os meus critérios, que trabalham em escolas públicas no município de Belém. Então,
Eu coloquei minha amostra não probabilística de professores, detalhei, tá? Com relação à análise dos dados, como a minha análise ela é quantitativa e qualitativa, eu coloquei a minha análise aqui dos dois, tá? Então, os dados quantitativos vão ser analisados pelo software tal, os dados qualitativos vai ser feita pela técnica de análise de conteúdo, e aí descrevi toda a minha metodologia aqui de forma básica, tá? Quando você for escrever o seu texto propriamente dito, isso aqui fica enorme, que você vai dizer todo o passo a passo da sua pesquisa, questões éticas, termo de consentimento e tudo mais. Ficou claro, gente? Fica fácil quando a gente lê aqui, né? Eu, pelo menos, acho que fica mais tranquilo. Então, assim você vai classificando. Quando você tiver esse roteirinho em mãos, fica mais fácil para vocês colocarem em prática no texto de vocês. Deixa eu continuar aqui para a gente terminar. Estamos terminando agora, chegando ao fim. Então, na metodologia, são essas as questões que devem ficar claras no seu projeto de pesquisa, se você for construir aí para a sua seleção, ou aí dentro aí já do mestrado e do doutorado, para apresentação aí na sua qualificação. Os recursos, né, são os suprimentos e equipamentos que você precisa para realizar sua pesquisa. Então, se o seu projeto solicita isso, você vai colocar ali se você vai utilizar questionários, quantos questionários você vai pesquisar, manual, computadores, notebooks, software, câmera de vídeo, gravador, material de laboratório, enfim, você vai descrever todo o material necessário, equipamentos aí para a realização da tua pesquisa. O cronograma, estamos chegando ao fim, né? O cronograma, eu deixei um detalhe aqui, ele é toda a organização do período que você vai ter para executar a tua pesquisa. Tá todo mundo no slide? Tá, tô vendo ali. Então, você, quando for construir um cronograma, você tem que pensar, e isso daqui, gente, é muito sério, porque as pessoas se perdem muito quando já estão ali, né, fazendo o programa de mestrado ou do doutorado, porque parece que esquece dessa parte que ela fez no projeto, né? Então, você tem que pensar o seu cronograma de acordo com o período que você tem disponível para fazer sua pesquisa. Então, na graduação, você não vai ter mais que um ano para fazer a sua pesquisa, para fazer o seu TCC. Geralmente, você faz em um semestre, né? Pelo menos na minha época era assim, não sei agora. Quem está na graduação aí. Para quem vai fazer o mestrado, quanto tempo a gente tem para fazer um mestrado, gente? Quero saber do pessoal que entrou agora no mestrado. Me contem aí. Quantos meses você tem para fazer o mestrado? 2 anos. Vocês têm certeza disso? 24 meses, né? São esses 2 anos, exatamente. Então, você tem que planejar a sua pesquisa para 2 anos, para 24 meses. Você pode até fazer em menos tempo, não tem problema, né? No mínimo 12 meses é o que preconiza a CAPES. Mas não mais que 2 anos, né? Quando você até por uma questão ou outra pode pedir de prorrogação, mas não é bacana, né, gente? Tem que fazer no período, né? Aproveitar cada momento ali para que a sua pesquisa seja realizada a tempo. Então, você tem que pensar que se eu vou fazer um negócio muito grande, uma pesquisa um estudo longitudinal, que eu preciso ficar anos ali pesquisando, aquele público e tal, é possível fazer no mestrado? Não é possível. Eu vou passar 3 anos para eu conseguir a minha resposta, eu tenho que passar 3 anos investigando as pessoas? Não tem como. Isso aí eu posso pensar com doutorado, mas com mestrado não. Então, você tem que pensar em quantos meses você tem e organizar, tá? Esses seus meses, seu semestre, para você acabar a tempo, tá, gente? Tudo a gente consegue com a organização. Eu sei que a vida é corrida, a gente tem muitas demandas, mas uma vez que a gente se coloca para fazer um mestrado, ou que quer fazer um mestrado, você tem que pensar em tudo que envolve essa realização da tua pesquisa nesse período. Então, como exemplo, eu fiz aqui uma tabela. Essa tabela você pode fazer ela ou em meses ou em semestres, tá, gente? Não tem problema. Então, aqui... Olha, Manu, eu tô até vendo aqui o comentário da Manu. A autorregulação ajuda muito, gente. A gente tem que se organizar, temos que nos autorregular para conseguir fazer a coisa, a gente fica doido, tá? Então, use o seu cronograma não apenas aqui no seu projeto, use durante todo o seu período do mestrado, do doutorado, da sua graduação, que isso vai te ajudar a sofrer menos, tá bom? Na verdade, não é para a gente sofrer, não. A gente pode ser mais feliz fazendo a pós-graduação, é só a gente se organizar que dá certo, tá? E orar para ter um bom orientador, que fica melhor ainda. Graças a Deus foi abençoada.
Mas aqui, ó, sem mais delongas, vamos lá, senão eu falo demais. Você coloca aqui o título do seu cronograma, tá? Cronograma referente ao projeto, coloca o título do projeto, para o processo seletivo do programa tal, da universidade tal, turma tal. E aí você coloca aqui as etapas. Quais são as principais etapas de uma pesquisa aqui de mestrado? Aqui eu coloquei exemplo do mestrado, que são 24 meses. O doutorado, na UFPA, por exemplo, são 42 meses. Onde é que você vê isso aqui também, gente? No site do programa, o desenho curricular, ele vai te dizer exatamente o que se espera ali vai dizer o período do curso, né? Semestre 1, 2, 3, 4, enfim, tudo que você tem que fazer nesses períodos. Então, aqui eu coloquei como exemplo, por exemplo, a gente começa fazendo uma revisão bibliográfica e fichamento. Então, vou fazer isso aqui no meu primeiro semestre. Depois que eu fiz a minha revisão, meus fichamentos, eu vou construir os meus instrumentos de coleta de dados. Já me preparei para isso. Então, eu vou gastar aqui talvez uns 2 ou 3 meses fazendo esses instrumentos. Vou fazer o teste desses instrumentos. E vou seguindo aqui, ó, os meses, tá? Vou fazer a minha coleta de dados aqui, ó, no meu primeiro ano, nos meus primeiros 12 meses. Olha o que eu já fiz nos primeiros 12 meses. Revisão da literatura, fichamentos, os instrumentos, fiz os testes dos instrumentos, já comecei a coletar dados no meu primeiro ano. Aprendi isso com a minha orientadora, tá? Vai deixar para o segundo ano que o negócio fica difícil. Faz logo no primeiro ano, pessoal do mestrado. Aí, depois que você fez a coleta, você vai inserir esses dados no software, se você for fazer isso, na planilha do Excel, enfim, tá? Depois que você fez essa inserção dos dados no seu software de análise, o que você vai fazer? Você vai fazer a análise dos dados. Você vai analisar e interpretar os dados. Então, você vai ter aqui um período para fazer isso, né? Porque não se faz rápido, demora um pouquinho. Depois que você faz a análise dos dados, você vai começar a elaborar o seu texto para qualificação. Todo mundo deve saber que no mestrado você tem até aí, geralmente, 18 meses, né, para fazer a sua qualificação do seu trabalho. Então, você vai elaborar o seu texto para qualificação, vai qualificar, é uma pré-apresentação, uma pré-defesa, vai qualificar ali o seu projeto, vai ouvir o que a banca vai dizer, o que precisa arrumar, o que não precisa. Depois da qualificação, eu vou corrigir o que eu tenho para corrigir, que a banca falou, e vou continuar escrevendo as próximas etapas, vou construir o meu texto final. E, por fim, aqui, eu vou fazer a minha defesa no meu 24º mês. Pode fazer antes também, tá, gente? Eu fiz antes. Com 20 meses, eu acho que eu fiz a minha defesa. 20, ou no 21º mês, eu fiz a minha defesa. E aí você coloca aqui a sua fonte, né? Elaborado pelo autor. Tranquilo? Olha aí que bênção. Pode printar essa tela, né? Para vocês terem uma base aí do que é um cronograma para uma pesquisa. Por fim, não menos importante, chegamos aos elementos pós-textuais. Esses elementos, como eu já falei, são os que vêm depois do texto, e o único deles, obrigatório, são as referências, tá? E aí as referências devem ser colocadas de acordo com a norma do programa, que o programa exige. Então, se é a ABNT, coloca a norma da ABNT, se é a APA, coloca a APA, e por aí vai. Um detalhe sobre referências. Gente, isso é muito sério, e já vou aproveitar para fazer propaganda do NEAC de novo. Na última semana, que dia foi, meu Deus, minha memória tá ruim, mas a gente fez agora recentemente o mini curso do Mendeley, que eu conheci recentemente. O Mendeley, ele ajuda a você fazer essas referências no texto. Então, assistam lá no canal do NEAC esse mini curso sobre Mendeley. E o que eu quero falar aqui sobre referências, além de você fazer esse curso do Mendeley, é que tudo que você cita no seu texto, do seu projeto, deve estar no final, na referência, tá, gente? Nós vimos várias vezes, não só em projetos, mas em trabalhos já escritos, que às vezes as pessoas esquecem, né? Coloca lá no texto, mas quando a gente vai conferir o final, as referências não estão lá no final. Ou o contrário, está lá na referência, mas não está no texto. Não pode isso, tá? O que tem que estar no texto tem que estar na referência, o que está na referência tem que estar no texto citado. Tudo de acordo com as normas, ok? E além disso, se for necessário, se o seu programa pedir, outros elementos aí que constituem o projeto, né, na parte pós-textual, desculpa, gente, já fui engatando aqui, é o glossário, apêndice, anexo e o índice, são elementos opcionais. Tranquilo? O Mendeley foi dia 9, beleza, Manu, muito obrigada. Minha memória aqui, tô nervosa. Essas são as referências que eu utilizei para hoje, para essa nossa
nosso webinário, essa nossa conversa. Não chega a ser agora uma conversa, né, gente? Essa exposição aqui sobre o projeto de pesquisa. Eu vou dizer para vocês que desse material aqui, esses 2 aqui estão na internet gratuitamente, tá? O livro do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Se você der um Google, colocar este nome aí, colocar Gil e PDF, é o primeirinho que aparece no Google. Você pode baixar esse livro gratuitamente e todas aquelas partes ali da metodologia, todos aqueles tipos de pesquisa, de acordo com os procedimentos, estão bem detalhadas. Inclusive, ele mostra o passo a passo de como você faz cada um daqueles tipos de pesquisa, como se faz um levantamento, como se faz um estudo de campo, como se faz um estudo de caso, como se faz uma pesquisa bibliográfica. Então, ele diz o passo a passo. Gente, vocês não podem deixar de ter esse livro aí na biblioteca de vocês. Tem um outro livro que, na verdade, é um e-book bem simples, mas ele é bem objetivo. É esse livro aqui da Daniela Reis e do Neilton Silva, projeto de pesquisa para fazer viagens e descobrir outros mundos. Vocês também conseguem esse livro gratuitamente aí na internet, tá? E aqui também utilizei o livro do Israel Azevedo, que é O Prazer da Produção Científica, e você tem que comprar mesmo, eu nunca vi ele na internet grátis, não. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Acho que já tem algumas perguntas agora, não sei. Mas aí estão os nossos contatos, o meu e-mail institucional, o meu Instagram, onde eu falo um pouquinho aí de pesquisa. Comecei recentemente, então sempre que dá um tempinho a gente coloca ali algumas dicas sobre pesquisa, que é o personal da pesquisa no Instagram. Tem o da NEAC, tem o do NEAC também, né? Eu ia falar da Andréia e falei da NEAC. Então tem o da Andréia, o e-mail dela e o arroba dela aí no Instagram, EduCoach. E o do NEAC, agora sim, que é o neac.fpa nas nossas redes sociais. Esses são os nossos contatos. E é isso, gente. Obrigada. Andréia, com você.